Esperar. Ele permite que uma sequência de ações ou seja executada repetidamente, até que uma condição de interrupção seja satisfeita. São também conhecidos como os laços ou malhas, tá? Nota que eu deixei. Deixa eu ver quem está querendo entrar. Puxa vida. Espero que dê tempo. Eduardo, vamos lá. Acho que é o último que vai entrar aqui. Nota que eu deixei condição de interrupção em grito. Então, guardem bem essa condição de ação, porque ele é muito importante para o que a gente vai estar mexendo daqui para frente, tá? O para frente, a gente aprendeu anteriormente, vai ser usado dentro condicional e if, então a gente vai estar usando direto aí, tá? Então, vamos lá. Então, permite que uma sequência de ações seja repetida até que essa condição de interrupção seja aceita, tá? Beleza. Aqui só tem uma brincadeirinha aqui, né? Então, o que vai acontecer? Hoje não, por causa da pandemia, né? Mas esse exemplo aqui cabe para a gente ilustrar e fazer uma analogia em relação ao que se faz, tá? Então, nós, quando retornarmos da pandemia, o que nós fazíamos durante todos os... Tá? Então, você acorda, levanta um café, pega o ônibus ou vai de alguma forma para o TFPR, tá? Isso você faz todos os dias da semana, até que tenha uma interrupção, tá? Ou que seja, acho que vocês têm aula sábado, né? Ou que seja sábado, 12 horas, tá? Então, vocês vão repetir desde segunda-feira cedo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou sábado até 12 horas, repetir os passos, tá? Acordar, levantar, tomar café, pegar o ônibus e ir para o TFPR, tá? Ou pegar a carona do pai, ou de Bahia, ou fazer alguma coisa. E você pode, nessas ações que você faz aí, o primeiro de tudo você tem que acordar, né? Mas a sequência dali para frente, eu posso fazer de uma forma e você pode fazer de outra, tá? Eu posso não tomar café, eu posso não pegar o ônibus, né? Mas eu acordo, eu levanto, eu vou no banheiro, eu lavo roupa. Eu lavo roupa, não, eu coloco a roupa. Eu ia falar, eu penteio o cabelo, eu não preciso pentear o cabelo, né? Mas as meninas precisam pentear o cabelo, né? Os meninos também, alguns sim, outros não. Então, essa sequência, independente se essas ações vão acontecer na mesma ordem, você consegue o objetivo de resolver o teu problema, que é aí todos os dias, até sábado, meio-dia, para nossa querida UTFPR, tá? Então, você faz opa, travou, não travou, travou, opa, foi, tá? Opa, voltou, tá lento hoje aqui, tá? Ó. Como as ações se repetem durante o período ou até a condição ocorra, né? Chegar ao fim de semana, né? Pode-se melhorar a lógica usando essa, essa sequência aqui várias vezes lá, né? Então, você pode usar esse daqui, ó, enquanto não for domingo, tá? Que seria o nosso while aqui. Eu vou fazer a mesma sequência aqui, que é levantar, acordar, etc, etc, pegar o ônibus e ir para o TFPR. Beleza? Alguma pergunta? Sim, não? Pode, por favor? Só para saber se se eu não estou sozinho. Beleza, Luísa? O que é não?
Alguma pergunta? Não, né? Legal, desculpa. Ai, ai. Legal. Continuando. Então, os laços de repetição. Tem o laço de repetição por condição, tá? Que é o while, e por contagem, que é o for, tá? Nós vamos aprender cada um deles hoje, né? Eu vou mostrar o for, eu vou mostrar, mas nós vamos mexer com o for depois que a gente fizer a avaliação só do laço de repetição while, tá? Então, o que é o por condição? É utilizado em situações em que não se sabe previamente quantas vezes vai ser repetida ou vai ser feita essa repetição, tá? Ou essas repetições vão acontecer. E o for, você sabe que ele vai executar N vezes, tá? O for ele tem uma característica diferente, ele sempre começa do zero, a não ser que você, o range, vamos falar sobre o range hoje, vou ter que falar sobre o range hoje, o que você, o que você deixa parametrizado dentro do range, tá? Para quem, alguém sabe o que é o range? Alguém sabe, por favor? Tipo Escreva, assim, fala. de um número para outro número. Ou de uma coisa de uma lista até outra coisa de uma lista. Quem falou? Ô, Matheus. Foi o Luiz? O Matheus? Deu uma picotada aí, tá? Mas o Matheus quis dizer o seguinte: o range ele retorna uma sequência numérica, tá? Considerando os parâmetros. Já vou mostrar para aí, tá? Então, se você, por exemplo, coloca lá range 10, né, só um parâmetro, ele vai começar do zero e vai até o 10 menos um. Então, ele vai colocar uma sequência, vai retornar uma sequência numérica inteira que começa quando eu só tenho um parâmetro, por exemplo, range 10, ele vai retornar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é N1 sempre, tá? Então, e o for, ele tem essa característica, que ele começa do zero e vai até N menos 1. Ou N, no caso, é o range, ele vai, você pode fazer tá bom? Mas já vou mostrar para vocês ali, beleza? Beleza. Vamos tentar seguir aqui. Legal. Falando especificamente do while, tá? Que horas são? Acho que hoje, vamos lá. Até, mesmo que não consiga ver essa apresentação aqui, né? Então, o que o while faz, tá? Então, ele tem uma condição de parada, tá? Então, obrigatoriamente, ele deve conter a inicialização dessa variável de controle, tá? Ele começa, antes de entrar no laço, ele tem que ter uma condição de início, tá? Um X, um Y, um começo, alguma variável lá, tá? Essa variável inicializada de controle, ela tem que ter um incremento ou um decremento, ela tem que ser incrementada algumas vezes ou decrementada algumas vezes, tá? Então, o incremento, ele aumenta o valor dessa variável de controle, se ela começa de 0, vai até 10, eu tenho que ir somando se eu quero que ele vá de 1 em 1, se eu quero que ele vá de 2 em 2. E o decremento também, tá? E eu fazer nesse teste do controle, eu tenho que ter uma condição de parada, ele tem que interromper essa variável de controle inicial, beleza? Beleza. Deixa eu fazer o seguinte aqui, só um pouquinho. Deixa eu já fazer alguma coisa aqui para vocês verem funcionando isso daí, tá? Que lentidão, que lentidão. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Pam, 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 pam. Deixa eu ver. Não vou no PyCharm, não. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui. Opa, passou. Lasqueira. Também tem 5.000 coisas abertas aqui. Deixa eu ver mais lento. Foi, tá? Beleza. Então vamos lá, né?
Então, eu estou aqui no idle do Python, eu vou abrir, se conseguir aqui, vou abrir um novo arquivo. E vou falar o seguinte nesse código aqui rapidinho, tá? Gente do céu, hoje vai ser legal, hein? Nossa senhora, será que abriu já aqui? Não abriu ainda. Barbaridade. Acho que abriu agora, tá? Beleza, então vamos lá. Então, vou fazer lá. Enquanto um x por menor que 5. Opa. Menor que 5. Então, esse x vai ser a nossa variável de controle. Eu tenho que inicializar ela, tá? Então, vamos fazer de conta que eu quero que ele comece de 0, né? Então, ele vai perguntar assim, quanto x, que nesse caso é 0, for menor que 5. Menor que 5 é 4, tá? Então, beleza. O que eu vou fazer? Sei lá, vou fazer alguma coisa. Vou mostrar só esse número. Vou printar x. Opa, vou printar x. Tá certo? Deixa eu printar um fim aqui, só para mostrar que ele termina. Tá? Não tá certo. Eu preciso que essa variável inicial, que foi inicializada, essa variável de controle, eu falei que seja incrementada dentro do laço. Então, eu tenho que falar assim, ó, que esse meu x recebe x mais 1. Beleza? Sim ou não? Sim, né? Eu vou rodar esse cara aqui para ver se deu certo, tá? Vai precisar salvar. Eu vou salvar com qualquer nome. Cadê? Tá. Com qualquer nome aqui. E vamos tentar rodar, tá? Ele rodou. Vocês notaram que ele printou ali o 0, porque começou de 0, né? Nós falamos que ela ia começar de 0. Acho que vocês estão vendo as duas telas aí, ó. Começou de 0 aqui. E ele foi de 1 em 1, né? Falou assim, ó, 0 é menor que 5? É. Ele vem aqui e printa o 0. Depois 0 recebe 0 mais 1, fica 1. 1 é menor que 5? É. Printa. Aumenta, vai para 2. 2 é menor? É. Printa. Ele vai printar o 4 aqui, né? Ele vai aumentando até 4. 4 é menor que 5? É. Então, eu vou printar o 4. Ele vai para 5. Ele vai falar assim, 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Então, ele sai do laço e printa o fim. Por isso que ele vai até 4. Se eu quiser que ele vá até o 5, eu tenho que falar assim, ó, menor igual a 5. Daí ele vai até ele vai, espera aí, espero que vá. Ele rodou agora até o 5, né? Nesse primeiro modelo, desse primeiro aqui, ele rodou até o 4, porque ele estava menor que 5. E aquele... Beleza, para quem nunca tinha visto, entendeu? Tá tudo certo, tá beleza? Professor. Sim ou não? Oi. Ele pega o X, deixa eu tentar dar um exemplo. Ele pega, por exemplo, 1, aí ele vê, é menor do que 5, e soma com mais 1 daí, para printar o 2? Soma com mais 1. Tá bom. Quem falou? Foi a Ana? Marcela. Ô, Marcela, é isso mesmo. Ele começou de 0, né? Então, bom, eu não sei se é isso que você falou, mas, por exemplo, começar de 1. Começou de 1.
tá? Então, ele está começando de 1. Ele pode começar de qualquer coisa, ele não necessariamente precisa começar de 0, tá? Então, deixa eu rodar ele de novo aqui, ó. Nesse exemplo, ele já começou de 1, tá? Daí ele vai somando de 1 em 1. E esse incremento aqui, eu coloco 1, eu posso o que eu quiser, eu posso falar, eu vou começar de 2. Eu vou aumentar de 2 em 2. Tá? Vou rodar de novo aqui. Então, só para tentar, porque alguma coisa está picotando a conversa, eu estou ouvindo picotado, tá? Mas o que eu fiz nessa alteração aqui de incrementar de 2 em 2? E começando de 1. Então, olha lá, ó, começou de 1. 1 é menor ou igual a 5, 1, aumento 2. 1 mais 1, desculpa, 1 mais 2 é 3. Ele vai lá, pergunta, printa o 3. Aumenta 2, vai para 5. 5 é menor ou igual a 5? É igual a 5. Ele printa o 5 e pergunta, e soma. 5 mais 2, 7. 7 é menor que 5? Não, 7 é maior que 5. Ele sai e printa o fim. Tá? Então, só para fechar aí, ele incrementa da forma que eu quiser, ele inicia da forma que eu quiser. E ele tem a condição de parada, que é esse 5 aqui, conforme eu quiser também. Aí eu posso falar que eu quero que ele vá até 50. De 2 em 2, começando de 1. Tá? E rodar esse cara aqui. Olha, ele começou de 1, foi de 2 em 2, então só os números ímpares, tá? E foi até o 49, porque ele perguntou lá, 49 é menor que 50? Menor ou igual? Né? Então ele rodou lá, sei lá quantas vezes aqui. Eu somei mais 2, 49 mais 2 dá 51. Ele vai falar, 51 é menor? Não, então eu não printo, eu vou printar o fim. Entendeu, mais ou menos, Marcela e todos os outros? Sim, é que eu tava pensando, assim, ele pegou ali, né, 1 mais 2, 3. Aí, tipo, 3 mais 2, 5. Eu achei que ele ia, tipo, ser 1 mais 2, 2 mais 2, mas agora eu entendi o que ele faz. Você falou, tá cortando a voz. Pode repetir, por favor? Professor, eu achei que ele ia somar em sequência, sabe? Mas agora eu entendi. Tipo, ele somou 1 mais 2, deu 3. Aí ele foi 3 mais 2. Eu achei que fosse ser tipo 1 mais 2, 2 mais 2, mas agora eu entendi. Nesse X aqui, ele vai acumulando, né? Por isso que eu coloquei X, recebe X mais 2, ou mais o que eu quiser. Tá? Então, o que eu quero hoje aqui, para quem nunca viu, que aquelas três coisas tem que ter. Tem que ter uma variável de controle, que é esse X, que pode ser qualquer coisa, tá? Ele tem que ser inicializado de alguma forma, de 0, de 1, de qualquer número, tá? Ele tem que ter uma condição de parada, que essa variável de controle vá até alguma coisa, então tem que ter essa condição aqui de parada para finalizar, senão ele não finaliza. Aqui dentro eu faço quantas ações que eu quiser, quantas instruções eu quiser, e ele tem que ser incrementado, tá? Então, fechando para finalizar. Então, eu posso começar isso daqui do jeito que eu quiser. Eu posso começar de menos 10. Vai fazer de menos 10. E vai até os 52, tá? E eu posso incrementar isso daqui, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu quero ir de 10 em 10. Começando de menos 10 até 50, inclusive os 50. Quer ver aqui, ó. Vamos ver se ele vai rodar. Rodou. Começou de menos 10, ele somou, já que o X ele começa de menos 10. Menos 10 mais 10 vai dar 0. Printou o 0, printou o 10, printou o 20, printou o 30, inclusive o 50. Beleza? E essa variável de controle pode ter qualquer número, por exemplo,
Só que eu tenho que alterar em todos aqui. Narci. Tá? Um pouco narcisista, né? Ó, ele fez igual, tá? Então, eu estou incrementando essa variável de controle chamada Narci, que pode ser qualquer coisa, que começou de -10, que vai até os 50, inclusive os 50, e eu estou incrementando, quer dizer, eu só estou printando, né? Eu podia falar assim, eu quero, além de tudo, printar ela e printar, sei lá, falar assim que variável A recebe Narci vezes 2, tá? E lá no final, antes do fim, fora do laço, eu vou querer saber o quanto que está valendo o A, né? Ou pelo menos o último A, né? Que o Narci sofre alteração durante o laço, durante os comandos que estão, as ações que estão, as instruções que estão sendo executadas dentro do laço. Então, ele vai pegar o último número de Narci, o último valor dentro do laço da variável Narci e vai multiplicar por 2, tá? Ele tem que dar aqui o número para a variável Narci fora do laço, tá? Vamos lá. Ver se vai dar certo isso. Ele vai printar de 10 em 10, começando de -50, vai até 50, e no final, antes do fim, ele tem que printar 50, que foi o último valor, vezes 2. Beleza? Beleza. Uma coisa que a gente sempre vê quando está se começando, tá? É o que está dentro do laço. O que vai ser printado dentro do laço. Notem que o que está sendo printado dentro do laço é só a variável Narci, né? Começando de -10, indo até os 50, inclusive 50, e sendo incrementada de 10 em 10, tá? A variável A só vai printar uma vez, porque está fora do laço. Se eu pegar essa variável aqui, der um tab aqui, quer dizer que ela está dentro do laço. Tudo bem? Todo mundo pegou isso? Então, ele vai pegar lá, ele vai, -10, ele vai printar -10 vezes 2. 0 vezes 2, tá? Então, o que está dentro ou fora do laço, né? Então, anota lá que ele pegou lá, -10 vezes 2, menos 20. -0 vezes 2 vai dar 0. -10 vezes 2 vai dar 20. Ou, desculpa, 10 vezes 2 vai dar 20. 20 vezes 2 vai dar 40. 30 vezes 2 vai dar 60. 60 vezes 2 vai dar 80. 50 vezes 2 vai dar 100. Tudo bem, pessoal? Isso é importantíssimo, galera. Sim? Não? Professor, a hora Oi. que você colocou o print A, que foi esse último ali, ele desconsidera o Narci mais 10? Não, ele executa o Narci mais 10. Ele executa tudo que está dentro do laço, tá? Ele tá fazendo. Então, ele executa todas as instruções que estão aqui dentro. Que é printar a variável Narci, que é multiplicar por 2 a variável Narci, atribuir para A e somar. Então, ele executa exatamente nessa ordem, tá? Ok. Então, essa variável... Pode falar. Não, eu entendi. Tá? Ó, e essa variável de controle, geralmente, ela está no final, né? Só que ela tipo aqui, ela tá incrementando depois que eu utilizo ela aqui para fazer a multiplicação por 2, certo? O que acontece, galera, se eu fizer assim, ó?
Eu alterei o código? Eu alterei os resultados dali para frente? Sim ou não? Nota que eu entro no laço, eu já incremento 10. Eu altero? Sim ou não? Eu altero, tá? Antes aqui, ele já printava o menos 10, lembra? Né? Agora ele não vai printar o menos 10, ele já vai aumentar 10 depois que vai printar. E depois que vai fazer a soma, ou a multiplicação, desculpa, tá? Quer ver o que vai acontecer? Ó, deixa eu tirar esse printar aqui, que ele só está confundindo aqui, tá? Deixa eu executar de novo. Ó, então, ele não printou o menos 10, porque eu já entrei no laço, a primeira instrução, a primeira ação foi incrementar 10. Por isso que ele não apareceu. Deixa eu fechar isso daqui. Por isso que ele... Vamos lá. Aqui. Por isso que ele... Eu estou com 3 janelas abertas aqui. Isso. Então, então essa variável esse incremento, então, alterna onde que eu deixo ele, tá? Geralmente, é no final, é a última instrução, se eu quero que comece com esse menos 10 aqui, ó. Então, eu voltei da forma original que estava, né? Vou dar um espaço aqui. Então, isso daqui é um bloco lógico, ele vai executar até que a condição de interrupção seja C, depois que ele executa o resto, tá? Então, vamos lá, vou executar de novo. Do jeito que está aqui, ele começa de menos 10, e vai aumentando de 10 em 10, até os 50. Depois que ele printa, vou até colocar aqui um print, só para dar uma... Vocês... aqui... O que está faltando? Espera aí, tem um erro que tem que fechar. Quero abrir o parênteses. Olha lá, ó. Então ele começou menos 10, 0, de 10 em 10, tá? Até os 50. Daí imprimiu a linha pontilhada, só para falar que terminou o laço ali, tá? E printou o A, que o A é o último número da condição dentro do laço vezes 2. E o fim. Ok? Ok. Se eu coloco essa variável aqui de incremento, a primeira linha, ele fala assim, menos 10 é menor que 10, aumenta 10. Entendeu? Vai para 0, então printa o 0. Então, é isso que está acontecendo quando você alterna. Nesse primeiro exemplo aqui, ele printa a primeira, porque a condição, o incremento estava na última linha. Agora ele está na primeira linha, tá? Beleza? E ele vai, inclusive, ele altera até a última variável. Ele printa o 60, porque ele vai falar assim, ó, ele começa a executar. Menos 10 é menor que 50, aumenta 10, printa, então printou o 0. E faz esse A aqui, que por enquanto vai printar só no final. Ele vai falar assim, 0 é menor que 50, aumenta, vai para 10, printa, tá ali, printou. Até, ele vai perguntar assim, ó, 50 é menor que 50? É igual. Então, soma 10, vai para 60, printa o 60. Tá vendo que ele está printando 60 aqui. Beleza, galera? Espero que eu não tenha confundido, mas se eu confundir, também é uma das intenções, porque para provar que a condição de incremento, ou o incremento da variável de controle, é importantíssima para... Né? Deixa eu deixar no padrão aqui, né?
Tá muito feio esse Narci aqui. Então, a minha variável de controle, o meu X. Então, o local, a linha, né, dessa ação, dessa instrução dentro do laço, pode ajudar ou pode atrapalhar bastante. Ok, galera? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tudo ok, né? Beleza, beleza. Deixa eu voltar para a apresentação lá, só para... Porque eu acho que na apresentação eu já... Vamos ver se volta aí. Foi, não foi? Foi, tá? Então, só retomando aqui, né? Opa. Eu acho que tá aí aquele lá, então, ó, opa. Aqui, ó. Inicialização de variável de controle, incremento ou decremento. Ah, já eu mostro o decremento aqui, tá? Não vou mostrar já. Deixa eu mostrar já. Já que nós estamos falando disso. Beleza, eu vou até deixar aqui esse mesmo código. Eu vou fazer um outro código aqui, tá? Então, vou dar um print aqui. Exemplo, decremento. E vou falar lá, tá? Vou pegar uma outra variável lá. O A recebe 10. Enquanto esse meu A for maior ou igual a 0. Eu vou printar esse meu A. Opa, tá errado aqui, galera. Faltou 2 pontos para ele estar ali, né? E vou falar que meu A recebe A menos 1. Faltou o I do while. WHLE. Ah, legal. Aqui. Legal. O que está dando inválido aqui? Deixa eu fechar aqui, que eu estou perdido aqui nas minhas telas aqui. Não sei porque tem um fecha parênteses mais aqui. Eu apertei 2 vezes. Pessoal, deu certo, tá? Opa. Então, o primeiro código é aquele primeiro código, tá? E o exemplo do decremento. Então, notem que nesse primeiro exemplo, deixa eu começar de 0 aqui. Eu vou fazer o mesmo código, só que um fazendo, opa, eu vou deixar de 1 em 1, tá? Um incrementando e outro decrementando, tá? Deixa eu também alterar aqui para ficar igual. Vou fazer esse incremento só no final. Se tudo deu certo, ó, aqui ele começou de 0, nesse primeiro código ele começou de 0, foi de 1 em 1 até 10, tá? E no outro código ele foi de 10, começou de 10 e foi diminuindo 1 em 1 até o 0, inclusive o 0. Beleza? Então, aqui eu incremento de 1 em 1, começando de 0 até o 10, inclusive os 10 que está aqui. E aqui eu estou decrementando, eu estou tirando 1 da minha variável, que começou de 10, até que ele seja... Beleza?
Beleza, né? Então, isso é o incremento e o decremento, tá? Daqui a pouco vocês vão fazer muitos exercícios, tá? É mais ou menos isso que eu já mostrei ali para vocês, né? Como que é a sintaxe do comando, né? Então, tem que ter a palavra while, tem que ter uma condição, né? Os dois pontos aqui tem que ter esse teste de inicialização, né? Que é também uma interrupção. Um pouquinho. 9:17. Eu acho que nós estávamos aqui. Então, nesse exemplo aqui, ele incrementa 1 e aqui ele incrementa 2, tá? Então, aqui ele vai imprimir, já que começou de 0, ele vai até 99, ele vai imprimir os números pares menores que 100. Então, ele vai de 0, de 2 em 2, até 98. Beleza? Beleza. Nesse outro exemplo aqui, ó, imprime em ordem crescente um número digitado até chegar a 0. Ou, desculpa, decrescente. Foi o que eu falei agora há pouco lá, né? A única diferença aqui que eu dei esse número aqui, ó, que eu tinha colocado 10 no exemplo lá que eu fiz agora há pouco com vocês, ele vai decrementando e vai até o final. Aqui não, aqui eu falo o número que eu quero que ele comece. Ele pode começar de 10, ele pode começar de 20, obrigatoriamente tem que ser maior que 0, né? Se eu colocar um número negativo, ele não vai rodar, tá? Quer ver? Deixa eu ter que parar a apresentação aqui. Só um pouquinho. Tudo bem. Deve ter voltado o compartilhamento. Eu quero mostrar esse exemplo aqui, tá? Pessoal, nesse exemplo que está aí na tela, então, até agora há pouco eu tinha feito assim, ó, que esse número recebia 10, tá? Deixa eu comentar essa linha aqui. Então, tá desse jeito aqui, tá? Deixa eu rodar ele. Espero que vocês estejam vendo, acho que sim. Vamos ver se ele roda. Já rodou? Já rodou, né? Deixa eu fechar aqui para... rodou agora. Deixa eu rodar de novo. Ó, legal. Então, ele começou de 10, né? Nesse exemplo que está lá na apresentação, eu vou apagar isso daqui e descomentar isso daqui. Então, o que ele vai falar aqui? O número que eu entrar, Então, o número que eu digitar agora, pode ser o 10, pode ser o 5, ele vai começar de 5, decrementando até 0, tá? Então, quando a gente fala assim, o for eu uso quando eu sei a parada, sei quantas vezes ele vai executar, e o while não, é por causa disso, o while eu posso fazer a variável de inicialização de qualquer forma, tá? Então, eu posso falar assim, eu quero começar de 100. Ele vai de 1 em 1, decrementando até... Não, começou de 100 e vai até... Então, é isso que esse código faz. Então, essa inicialização é dada aqui no começo, tá? E eu posso colocar qualquer número. 1000. Ele vai fazer, tá? Ele está fazendo de 1 em 1, né, até chegar, vamos lá, que daqui a pouco ele termina, até chegar ao 0, tá? Então, é isso que está falando aqui. Vou tentar rodar apresentando de novo, se não der, se eu cair de novo, eu deixo. Vamos lá, deu certo, acho que eu estou aí ainda. Vamos lá.
Estamos aqui, tá? Então, pessoal, estão vendo? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, o número que eu colocar aqui para inicializar, ele vai até 0, decrementando de 1 em 1, tá? Esse outro exemplo aqui, ele faz o seguinte, eu digito o número inteiro, e esse número inteiro, ele tem que estar entre 0 e 10. Vocês lembram do AND? Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E dentro do laço, eu vou mostrando esse valor. Tá? Por exemplo, eu vou digitar o número 5. Ele vai falar assim, 5 é maior que 0? É. E 5 é menor que 10? É. Então, eu entro no laço. E daí aqui dentro, eu vou digitando outros números. Ele vai executando isso daqui, enquanto, apesar que ele não está fazendo nada, ele só está mostrando o número, quer dizer, não está fazendo nada mesmo, né? Tá, esse print aqui, esse print tinha que estar dentro aqui, tá? Na apresentação, a ideia é que esse print fique aqui, tá, galera? Vamos rodar esse cara aqui para ver se a gente entende? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Parece que vai dar. Deixa eu apagar esse cara aqui, que esse a gente já fez. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou rodar de novo esse cara aqui. Ok. Opa, tem alguma coisa errada. É que se fica lá no pai... Não. Tem 2 aspas aqui, não sei porquê. Acho que é isso. Acho que é só isso. 9:26. Puxa vida, mas tudo bem. Legal. Então tá ali, ó. Tá aqui nesse primeiro. Digite o número de 0 a 10. Então eu vou digitar o número 5. Ele entrou no laço. Então, está falando lá, 4 está entre 0 e 10, 5 entre 0 e 10. Então ele entra e printa. Não, esse terminou está fora mesmo, tá? No exemplo. Aqui ele tá dentro ali. Ele só vai sair desse laço se eu digitar o número 11. 11 está fora do laço. Então esse print aqui, galera, ele tem que estar fora mesmo, que a ideia aqui é para ele não sair do laço enquanto não digitar o número, né? Número entre 0 e 10. Vamos lá, só puxar aqui. 3, beleza, 3 está dentro, 4 está dentro, está todo mundo dentro. Se eu digitei um número menor que 10, ele terminou. 1 é menor, não está dentro de 0 e 10. Vamos lá, executar aqui de novo, né? Números dentro de 10, ele não sai, não está fazendo nada, não está somando, não está somando, não está fazendo nada. Olha, eu estou digitando números entre 0 e 10, ele não está saindo do laço, não está executando nada. Digitei 47, ele sai do laço. Beleza, galera? Sim ou não? Professor, só dá para usar o while com números? Quem falou ali saiu... Mukowski. Como assim? Você quer usar string? Foi a Ana que perguntou também. Então, pode ser, enquanto digitar... só que daí ele fica muito restrito, né? Tipo assim, ó, enquanto digitar uma vogal, enquanto digitar A, ou B, ou C, ele entra no laço e faz alguma coisa. Mas dá sim, viu? Quem perguntou aí, tá? Só que dele fica muito restrito, eu não consigo fazer uma sequência.
Vamos falar assim, ó, enquanto digitar F para feminino. Então, enquanto se digitar um F maiúsculo ou minúsculo, ele fica dentro do laço. Digitei um M, ele sai do laço. Mas dá sim, viu? Então, depende muito do que você precisa resolver no teu código, tá? Quem perguntou aí. Mas dá. Beleza? Então, foi a Ana que perguntou. Mas dá sim, viu, Ana? Então, dá para até usar aqui mesmo, né? Então, vamos falar que esse daqui seja uma string. Então, vamos falar que aqui é uma letra. Enquanto a letra for igual, né, de igualdade, vamos colocar lá F. Sei lá o que eu vou fazer aqui. Vamos deixar com a mesma ideia aqui, né? Então, vamos falar que essa letra... Aqui uma string. Então, vamos lá. Os textos vão estar diferentes, né? Tá pedindo para digitar letra, mas vou digitar lá o F, que eu falei F minúsculo. Tá vendo que ele está dentro do laço? Eu vou digitar um A. O A não é igual a F, ele vai sair. Deu um erro aqui porque eu não queria. Tá? Então, aí digito F, ele fica dentro do laço. Tá? Digitei a letra e sai. Então, eu posso falar assim, enquanto o meu F for, a letra for igual a F, or letra igual a M. Opa, M. Espera aí, vamos ver se vai rodar. Rodou? Não rodou, rodou, não rodou. Não rodou? Está dando erro? Vou ver aqui o que aconteceu, o que eu fiz aqui. Tá aqui, tá? Só... Vamos ver aqui. Olha lá. F, 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 F. M, 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 tá? Então, quando eu... daí terminou, né? Mas, então, se eu digitei ou F minúsculo ou M minúsculo, ele vai ficar dentro do laço pedindo... Aqui tá o texto está digitando, né? Digite uma letra. Então, eu poderia alterar isso daqui para digite uma letra. Né? Então, ele fica... E aqui dentro também, tá? Digite uma letra. Então, ó, ele está dentro do laço e não vai sair. Mesma coisa do M. Do M não vai sair. Ele só vai sair se eu digitar qualquer outra letra. Era isso, Ana? Sim, sim, né? Então dá, tá, Ana? Depende do que você vai precisar resolver na tua... Vai precisar resolver, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu queria tentar finalizar essa apresentação aqui para... Legal. Então, vamos lá. Então, aqui foi. Tá, esse é do número, esse é do intervalo, tá? Legal. Joia. Ó, aqui já é um exercício um pouquinho, deixa eu ver. Tá. Aqui é um exercício um pouquinho mais complexo, tá, galera? Eu vou falar sobre ele e já vou mostrar a solução, tá? E vou tentar ver se vocês entendem aqui, né? Que daí eu queria, pelo menos, mostrar rapidinho o for para vocês, tá? Ou eu mostro na aula que vem, mas vamos ver até onde eu consigo ir. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer, né?
tentando resolver esse problema que eu falei aqui, tá? Ó. Utilizando o while, faça um código em Python que solicite a quantidade de números a ser digitada pelo usuário. Tipo assim, ó, eu quero digitar 5 números, tá? Então, a minha condição de parada, eu quero que digite essa quantidade de números, 5, tá? Enquanto eu digitar o primeiro número, o segundo número, o terceiro, ele vai fazer o quê? Ele vai somar esses números digitados. Então, eu digitei o número 5, esse é o primeiro número digitado. O número 10 é o segundo, o número 3. Então, eu quero somar esses números digitados N vezes, a quantidade de números que eu digitei lá, tá? Então, ó, solicite a quantidade de números a ser digitado, 5, beleza. Solicite ao usuário um número inteiro dentro do laço e some esse número e faça a impressão desse número, ok? Entenderam? Sim ou não? Sim. O código é esse daqui. Beleza, sim, né? Então tá. O que eu fiz aqui, ó? Então ele tá, esse contador é o meu início. Eu podia falar que é um X, né? O X começa de 0, tá? Então, enquanto esse X, que é o 0, for menor que a quantidade de número que eu digitei aqui dentro, 5 números, tá? Eu vou pedir um número, outros números, e eu vou somar esses números e vou incrementar de um em um, tá? Entenderam? Ah, professor, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver aqui, vamos tentar rodar? Vamos, né? Deixa eu jogar aqui e fazer rapidinho, pelo menos esse daqui. Eu vou apagar todo esse cara aqui e vou copiar ali, tá? Aparentemente vai dar certo, tá? Vamos lá. Começou lá, ó. Ó, digite a quantidade de números a ser utilizada ou somadas, né? Então, beleza. Então, aqui é a quantidade de números. É isso daqui. Ele vai até esse número, vai começar de 0. Eu vou falar assim que eu vou digitar só 3 números, tá? Legal. Então, ele vai entrar aqui. 0 é menor que 3? Começou de 0, né? Então, eu vou dar o Enter. Daí, eu entrei no laço. Tá? Então, o meu contador é 0 e minha quantidade é 3, porque eu digitei 3 aqui. Podia ser qualquer número. Agora eu estou dentro do laço. Agora, ó, digite um valor numérico. Vou digitar o número 5. O meu contador, que era 0, foi para 1. E eu já fiz a soma. Ó, soma números, recebe número, que foi o número que eu digitei. Recebeu 5. Recebeu 5 aqui. Vou digitar outro número, 10. Já foi para o segundo número. Estou digitando o segundo número dos 3 que eu tenho direito, tá? Beleza. Aumentou, foi para 3 e somou. Né? A soma aqui já deve estar 15, apesar que eu só vou mostrar ela no final. E vou digitar de novo mais um 5. Então, meu terceiro número. 5, 10, 5. Tá? E vou dar o Enter. Saiu do laço porque eu digitei os 3 números que eu tinha direito e mostrou a soma desses 3 números. Tudo bem? Sim, né? Ele vai dar certo a qualquer quantidade de números. Por exemplo, 5 números. Eu vou ter que digitar 5 números quaisquer. 3, 5. E vou dar um Enter, ele vai somar os números que eu digitei. 1, 2, 3, 4, 5 números, porque eu falei que eu queria digitar 5. E a soma desses 5 valores vai dar 9, 12, 16, 21. Beleza ou não beleza? Sim ou não? Entenderam? Beleza. Beleza.
Legal. Legal. Vocês vão receber essa apresentação, vão receber não, vai estar lá no site, tá? Ou no Moodle, né? Legal. Perfeito, né? Então, finalizando aqui, que eu quero pelo menos mostrar para vocês, né? Então, é esse código aqui. Então, ele está rodando. Depois eu quero que vocês testem aí, digitando para vocês ali, tá? Esse daqui, ele vai somar números pares e ímpares, tá? Vocês já mexeram com isso daqui, né? Para saber se o número é par ou não, né? Então, o que está acontecendo com esse código aqui? Eu criei uma quantidade de... Na verdade, eu não estou somando, eu tô vendo quantos números pares e quantos números ímpares. Eu não estou fazendo a soma do valor do número, estou somando a quantidade de números pares entre 0, né, entre 1 e 10, tá? Se ele for par, eu somo a quantidade. Eu não estou somando o i, tá vendo que eu estou somando aqui 1, tá? Se eu quisesse fazer a soma dos valores pares lá, eu colocaria i aqui, tá? Então, esse código, ele faz isso. Ele está entre 1 e 10, eu estou vendo quantos são pares e quantos são ímpares, tá? Quantos são pares e quantos são ímpares. Ô, professor. Oi. Para representar número par, é a porcentagem de 2 igual a 0. E para representar número ímpar? É a negação do if. Ah, tá. Aqui é o que está fazendo aqui. Então, se ele for par, ele vai somar a quantidade de pares. Se não for par, quer dizer que ele é ímpar. Ele tá, mas ímpar. Se eu não tiver o número par e eu quiser só o ímpar, tem uma maneira de eu representar só o ímpar? Você inverte, você faz diferente. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui rodando, tá? Só um pouquinho. Tá. Beleza. Vou apagar todo esse cara aqui. Se eu quisesse só os ímpares, eu colocaria aqui diferente. Tá vendo que eu alterei aqui? Só que mudaria toda a minha lógica desse programa aqui, tá? Aham. Deu para entender eu agora. Eu consideraria tudo isso daqui. Eu apagaria tudo isso daqui. Eu só quero os ímpares. Tá. Então, se for diferente, ele é ímpar. Uhum. Tá? Mas deixa eu voltar aqui no código aqui, só para mostrar para vocês aqui o que esse código faz. Logicamente, considerando de 1, eu tenho 5 números pares e 5 números ímpares, porque aqui eu estou somando 1 na quantidade. Se eu quisesse somar o número, eu colocaria i. Colocaria i. Que daí eu estou somando o i. É ímpar, é par, eu vou somar. Não é par, eu vou somar como ímpar. Tá? Beleza. Ó. Os pares, considerando 2, 4, 6, 8, 10, vai dar 30. Os ímpares, considerando 1, 3, 5, até o 9, vai dar 25. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu estou somando 1 porque eu quero a quantidade de pares e ímpares. Tá? Vai dar igual porque ele começa... Se eu falar assim que ele vai até 11, daí ele vai dar diferente, né? Ali ele deu 5, porque 5 nos dois, porque ele né? Agora deu 6, porque o 11 foi considerado dentro do laço ali. Beleza, galera? Essa apresentação vai estar lá no Moodle e na minha página, eu quero que vocês testem isso daí, tá? E façam as brincadeiras ali, né? Na verdade, você pode tudo, né? Pode usar string, mas tem que ver para resolver que determinado tipo de problema, tá? Legal. Na apresentação, falta agora 17 minutos, o que eu tenho a mais nessa apresentação aqui, tá? Eu vou falar só rapidinho e vou dar alguns exemplos, mas
por enquanto nós não vamos mexer com for, tá? Eu vi que na prova, mesmo sendo de if, lá, alguém usou for corretamente, alguém usou for não da maneira correta, tá? Então, aqui as explicações iniciais de while. Agora, nas próximas aulas, até nas aulas, na aula de sexta-feira, que é o conteúdo gravado, eu vou falar só sobre o while e vocês vão ter bastante coisa para resolver, exercícios, porque vocês têm que pegar a manha de resolver isso daí, tá? E para quem está começando, está vendo agora, vai ver que é bem chatinho, bem complicado, né? Para quem já está por dentro, beleza. O outro laço de repetição que nós vamos usar só lá na prova do terceiro bimestre, acho que sim, que nós estamos em qual bimestre? Eu não sei, nas outras provas, nós vamos ter uma prova só de for, então na próxima prova vai ser só o while, mas o que o for faz? Ó? Então ele é por contagem, ele tem um início e fim, tá? Então nota aqui, ó, for tem um contador in range, início, fim, passo. Todos estão vendo isso daqui? Sim, né? Ó, o início é o primeiro valor do contador, que o contador assume. O fim é para onde é que ele vai, tá? E o passo, então esses são o range, que eu falei agora há pouco, no começo da aula, ele pode ter uma variável, duas variáveis, ou três variáveis, não, parâmetros, tá? Beleza? E eu vou mostrar para vocês, né? Então, só para vencer a apresentação aqui, então ele faz isso. Então, a sintaxe, a forma geral em Python do for é essa daqui, tá? Eu tenho que ter um contador, né? Uma variável que ele vai inicializar, e ele tem que ter, no range, eu faço o que eu quero dentro dele lá, tá? Aqui, então, o meu range, ele vai de 1 a 7. Eu falei agora há pouco, no começo, que se eu tenho dois parâmetros, ele vai começar de 1, ele vai de 7 menos 1, então ele vai até 6, ele para no 7, ele não executa o 7, tá? Então, ó, ele vai executar até 6 vezes, então ele vai até esse número menos 1, tá? Quando eu tenho aqui, ele começa de 1, vai até 10 menos 1, de 2 em 2. Então, ele vai printar, ele vai mostrar aqui, né, já que eu só estou printando, ele vai printar 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Quando ele vai mais 2, no for ele vai para 11. 11, então não é, ele é 10 menos 1. Então ele não imprime o 10 porque começou de 1, tá? Então aqui, regressivamente, eu já vou mostrar para vocês, tá? Legal. Eu vou mostrar para vocês lá no Python, tá? Acho que dá tempo. E aqui, aguardem a lista, né? Aguardem os exercícios. Deixa eu ir lá no Python. A minha versão... Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Vou fechar esse cara aqui. Eu não atualizei o meu... Tá, deixa eu só ver o que eu faço aqui. Beleza, faltam 12 minutos. Então dá tempo da gente dar uma pincelada rápida, não no for. Eu quero falar sobre o range aqui para vocês entenderem. Quem ainda não sabe, porque tem algumas pessoas... Legal, tá? Nessa versão aqui não vai dar certo o que eu estou fazendo aqui, tá? Acho que eu vou usar o list aqui, tá? Range. Tá? Esse list aqui é só para ele listar, tá? Mas falando aqui, o range com um parâmetro, range 10, ele vai de 0 até que número? Alguém pode me falar? Não, ele vai até 10 menos 1, tá? Ó, então ele retornou 0, 1, 2, 3, até o 10 menos 1, tá?
Nota aqui que ele votou entre chaves, tá? Então, ele votou numa forma de lista, né? E quando você fala for, in, range, então ele retorna um conjunto de números, né? O range, ele retorna uma sequência de números inteiros dentro dos parâmetros do range, tá? Então, beleza. Ó, deixa eu só copiar aqui para ganhar tempo. Então, então ele vai de 0 a 10 menos 1. Se eu falar que eu quero de 0 a 100, ele vai imprimir todos os números, começando de 0 até 100 menos 1. Ok? Entenderam? Alguém fala um sim aí? Sim. Sim, né? Legal. Vamos lá. Com 2 parâmetros. Eu quero começar 2 parâmetros. 10. O que ele vai fazer aqui? Se eu tenho 2 parâmetros, eu falo assim, eu quero que não comece de 10, ou de 0, que seria esse primeiro range aqui, com um parâmetro. Eu quero que comece de 10 e vai até 100 menos 1. Começou de 10 aqui, tá vendo? Foi de 10 a 99. Beleza? Beleza. Um parâmetro, 2 parâmetros. E com 3 parâmetros? É o passo lá que eu falei. Então, eu quero que comece de 10, vai até 100 menos 1, e eu quero que vá de 5 em 5. Beleza? Começou de 10, de 5 em 5, até 100 menos 1. Ou 100 menos 1 é 99, só que ele vai de 5 em 5, então é 95 o número. Beleza? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Legal. O range também eu posso fazer ele regressivamente. Decrescentemente. Então, eu quero que ele comece de 100, vá até 10, de menos 5 e menos 5. Opa, tem um espaço aqui, só um pouquinho. Vou copiar aqui. Acho que tinha um espaço aqui. Beleza. Acho que vai dar certo agora. Deu certo. Ele começou de 100, foi até 10 menos 1, vai para 9, e ele vai de 5 em 5. Então, 10, 100, 95, tal, né? Qual que é o último número regressivamente é o menos 15, porque se fosse 5, ele ia para 10, né? Então, o último número regressivamente menor que 10, seria regressivamente o 11, só que o 11 não é, então ele vai para 15, tá? Então, essas são as formas do range, que vai ajudar muito quando nós estivermos usando o for, tá? Então, ele tem um parâmetro. O que ele vai retornar? Ele vai retornar uma sequência de números inteiros até esse número menos 1, começando de 0 obrigatoriamente. Por isso que é legal usar ele no for, porque o for sempre começa de 0, porque geralmente no for a gente usa para trabalhar com vetor, com lista, tá? Quem sabe o que eu estou falando, o vetor ele tem o índice, né? A lista, né, tem um índice, né? Então, ele retorna, ele começa de 0 até n menos 1, tá? O número menos 1. Então, o range é legal por causa disso. O range com 2 parâmetros, o primeiro é o começo e o segundo é o fim menos 1. O range com 3 parâmetros é da onde começa, o segundo parâmetro de onde termina menos 1, e aqui é o passo, ele vai de 5 em 5, ele vai do jeito que eu quiser, tá? E regressivamente é desse jeito aqui, tá? Então, a forma mais completa, mais chata ou mais
diferente de se usar, então é aqui, tá? Então, ele começa de 0, de 10, vai até 99, de 5 em 5. Se eu quiser que ele vá de 3 em... Opa, tem que copiar, só um pouquinho. Quero que ele vá de 3 em 3. Beleza, ele vai de 3 em 3, começando de 10 até 100 menos 1, que é 99, só que de 3 em 3 vai até 97. Eu quero que ele vá de 10 em 10. Foi de 10 em 10 até 100 menos 1. Se eu quiser que apareça o número 100, o que eu tenho que fazer? Eu quero que ele vá de 10 em 10, começando de 10, e apareça o número 100. O que eu tenho que fazer, galera? Hoje é uma pergunta do dia. Legal, Isabela. Ou vai até 110 ou vai até 101, tá? Porque é um número, né? Apareceu 100. Mas você está certa também, Isabela. Se você colocar 110, ele também vai no próximo número de 10 em 10, né? Vai pintar aquilo ali, tá? Beleza. Então, esse é o range que nós vamos usar bastante no for. Legal? Legal. Legal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Estão me vendo? Sim, né? Acho que sim. Legal. Legal, né? Perfeito. Por que está o Matheus ali? Agora estou eu, tá? Pessoal, alguma pergunta? Sim ou não? Nenhuma, né? Nenhuma. Perfeito, galera. Perfeito. Entenderam o que eu falei hoje? Quem nunca tinha visto? Entenderam, né? Mas vocês vão entender muito mais quando a gente começar a fazer os exercícios. Então, eu vou disponibilizar hoje ainda aquela apresentação. Então, ali tem, acho que tem todas as formas. O for, não se preocupe por enquanto, tá? Na prova, eu vou querer resolução só com um while. Ah, professor, mas tem coisa que é mais gostoso, mais fácil usar o for. Beleza, mas nós, nesse conteúdo agora, até a próxima prova, é só o while. Tá? Então, nós vamos fazer muitos exercícios de while que vocês vão ter que pegar bem aquilo ali, tá? Ah, mas eu tenho mais facilidade, eu sei mais usar o for. Beleza, assim, então você vai usar, mas quando a gente estiver usando lá na frente, só o for, trabalhando com lista, né? Então, beleza? Beleza. A prova do segundo bimestre, não lembro quando que é a outra prova, mas eu acho que sim. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho a data lá, ela está na nossa página. Só um pouquinho aqui. Mas a nossa prova, ela será... deixa eu só pegar aqui, técnico... Ah, vocês não estão vendo aí, né? Só um pouquinho aí, galera, que eu vou... Estou abrindo um arquivo aqui. Mas a próxima prova, ela vai ser, sim, no começo de... Estou tentando abrir um arquivo aqui, não estou conseguindo, galera, só um pouquinho. Vamos lá, abre. Então, a nossa próxima prova... Se não estou muito louco, vai ser dia 28 de agosto. Ah, vai ser esse mês já, né? Deixa eu ver, abriu aqui.
a nossa próxima prova. Só um pouquinho. Aqui agora abriu. Vamos lá. Avaliação 2, 28/8. Então, é esse mês, tá, galera? É esse mês. Então, nós temos aí 24 dias para fazer todos os exercícios. Vai ter lista. Eu já vou passar a lista já segunda-feira, terça-feira que vem, né? Tem várias outras listas, então, professor, o conteúdo vai ser somente laço de repetição? Laço de repetição com o if, né? Mas vai ser só laço de repetição while. Por exemplo, se eu quero lá que, dado uma sequência de números, eu quero só os números pares, eu quero fazer uma determinada coisa, então vai usar o if. Então, é com o if, tá? Eu não sei quem perguntou aqui, mas o Gabriel, né? Então, o Gabriel é só if, while com if, tá? Porque dentro do laço eu posso fazer várias coisas, né? Então, sei lá, uma sequência de números digitados, eu quero só somar os pares, eu quero dos pares fazer alguma coisa, dos ímpares fazer outra coisa. Então, if dentro do, né? Ô, Matheus, pode usar assim. O Matheus está falando assim, professor, vai ter true e vai ter break. O break é para você você pode usar. Quem souber usar, pode usar, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ele está falando o seguinte, o break, enquanto for verdadeiro, ele vai executar uma determinada coisa. Senão, ele vai dar um break. Ele vai brecar, ele vai parar e vai sair do laço, tá? Então, eu não gosto muito de usar essas coisas assim. Eu gosto que a pessoa faça no braço, tá, Matheus? A pessoa tem que. While true para verdadeiro. Quem perguntou? Beatriz. Isso. Mas pode usar, tá, Matheus? Mas eu vou mostrar para todo mundo também na sequência aí, né? Pessoal, então, 10 horas, eu vou disponibilizar essa gravação, inclusive eu já vou parar ela aqui. Já vai ter algumas coisinhas lá.